Boa noite, queridos. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos, queridos, a mais um Tadel. Você que está aí na sua casa, você que está sentado aí na sua casa, é tão importante, queridos, que você preste bem atenção e que você participe. É momento de voltarmos com nossas células, é momento de voltarmos a reunir, ou reunindo, ou online. Mas uma coisa eu tenho para falar para você, meu querido dirigente de célula, meu querido supervisor de célula. A palavra de Deus fala lá em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, sabe, mas com boa vontade, não do jeito que nós queremos ou que você queira, mas do jeito que Deus quer. Eu sempre costumo falar, queridos, que célula é um ministério que nós precisamos levar muito a sério, esse nosso ministério. Tem pessoas que muitas vezes não têm oportunidades de ministrar na igreja, mas tem uma grande oportunidade de ministrar na célula. E quando o Senhor fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, Ele está dizendo assim: olha, você precisa tomar conta do seu pequeno rebanho que se chama célula. E com isso, queridos, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero te dizer que você é muito amado, que você é muito importante para o crescimento do reino de Deus, para que as tendas desse reino sejam enlarguecidas. Você é muito importante, você é peça-chave para isso, meu querido supervisor e meu querido dirigente de célula. Que Deus abençoe sua vida, querido, que Deus continue prosperando a sua célula e abençoando as famílias da sua célula, em nome de Jesus. Aleluia. E fique, querido, agora com uma palavra poderosa do pastor Cláudio, esse homem de Deus, esse homem ungido para ministrar o teu coração nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça celebramos. Só a tua graça nos basta, Senhor. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, suas misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti, tudo vem de ti, Senhor. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Todos juntos celebramos e cantamos. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Cantamos! Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço.
Vamos! Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça, o nome disso é graça, só pela tua graça, e o nome disso é graça, só pela tua graça. É a tua graça, Senhor. Graça e paz, boa noite para você, nosso líder maravilhoso, nosso anfitrião. Obrigado você aí que é convidado e está assistindo a esse treinamento de líderes. Obrigado, pastor Joaquim, que introdução poderosa, né? Depois de uma introdução dessa, tem que sair algo, né? Eu quero repartir assim num tempo bem breve com você. Eu vou tentar ser bem aplicativo, bem prático mesmo, para com essa palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Essa palavra na realidade é o beabá, né, do líder. Todo bom líder de célula, ele precisa saber sobre esta palavra. Essa palavra eu estou chamando ela de as 5 funções de uma célula saudável. E eu sei que isso vai falar com você porque a sua célula é muito saudável. Sua célula é tremenda, tem muita saúde, tem muito vigor. São células que estão renovando a cada dia, muito embora nós estejamos aí num outro processo ainda, algumas pelo Zoom, mas outras já voltaram presencial, mas parabéns a todos. Não há nada que possa paralisar esse modelo. 5 funções de uma célula saudável. Eu queria que você abrisse no livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos trabalhar um pouco dentro desse livro. Se eu tiver que sair dele um pouco, mas eu não vou fugir do contexto não. Talvez 1 ou 2 referências. Atos capítulo 9, eu não vou ler ele todo, mas fica com ele aberto. Essa história é muito conhecida de cada líder de célula, é a história de Saulo, como que ele se transforma em Paulo, como que ele é pego ali no caminho de Damasco, né? E você conhece muito bem essa história. Então, olha só. Fica aberto, já chegou? Beleza. Atos capítulo 9. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com a gente é evangelismo e integração. Essa é a primeira função de uma célula muito saudável, uma célula que tem saúde. A célula que tem saúde, ela tem evangelismo e integração. Mas esse evangelismo, ele precisa ser pautado dentro desse texto que a gente está trabalhando, de Atos 9. A igreja primitiva era uma igreja muito bem preparada, com evangelismo e integração muito forte. Pessoas muito bem treinadas para aquilo ali. E talvez você diga, mas eram os apóstolos todos que eram treinados para evangelismo, para integrar pessoas? Não, eram pessoas simples como Filipe. Se você olhar em Atos capítulo 6, a igreja começa a crescer tanto, e eles começam a ter contenda entre as viúvas, né? E a distribuição de rancho, de cestas, está um pouco difícil, e o crescimento da igreja. Todo momento que a igreja cresce, ela vai trazer, junto com esse crescimento, algumas divergências, algumas coisas que é normal para o reino. E eles decidiram então escolher pessoas, escolheram Filipe para servir a mesa. Olha só,
Isso aqui já quebra de cara aquela coisa que o líder diz assim: eu não sei evangelizar, tem que ser um pastor, tem que ser alguém que conhece muito. Não, não. Filipe é o maior exemplo, ele só servia a mesa e distribuía rancho para as viúvas. Isso mostra que o evangelismo e integração pode ser feito por qualquer membro da célula. E esse Filipe evangelizando e pregando a palavra, ele está no meio do avivamento. A Bíblia diz em Atos 8:26. Olha só essa história linda onde Filipe está no meio de um avivamento, evangelizando, fazendo um trabalho de um evangelista. Ele diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Pula para o versículo 29 e diz assim: então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Essa carruagem é a carruagem daquele eunuco que vai lendo as escrituras, e ele vai lendo lá em Isaías 53, só que ele não está compreendendo. Agora presta atenção, Filipe está no meio de um avivamento, de um momento de evangelismo muito grande. Deus está operando maravilha, está tendo sinais. A Bíblia diz que os que foram dispersos, os que foram afugentados, que fugiram, o tempo da diáspora, foi muitos discípulos, foram embora, foram fugindo, muitas pessoas. Inclusive a Bíblia fala que, alguns comentaristas dizem que Hebreus, a carta de Hebreus para frente foi escrita para esse povo que estava fugindo, o povo no período da diáspora, muita perseguição. E aí se levanta esses homens num grande mover, e Filipe está aí pregando num grande avivamento, evangelizando, integrando as pessoas, e de repente ele corre para encontrar esse eunuco, e ele fala de Jesus para esse eunuco, e ajuda ele a compreender a palavra. E aquele homem, logo em seguida, o que eu acho interessante é que ele compreende a palavra, e diz a Bíblia que enquanto eles estavam viajando, versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário, o eunuco, disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Olha só, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Toda célula que tem evangelismo, ela também vai ter batismo, ela vai ter classe de nova criatura. E deixa eu falar para você aqui, não tem como uma célula saudável deixar de evangelizar. É inadmissível, não tem nem como explicar que a sua célula não esteja fluindo nessa função de evangelismo e integração, porque o crescimento do reino, ele é pautado, ele passa por esse crivo de evangelismo e de integração. Isso é que faz trazer números, trazer pessoas. O crescimento se dá à quantidade de pessoas que vêm, pessoas que estão entendendo o reino, pessoas que estão sendo evangelizadas, pessoas que estão passando pela classe, pessoas que estão sendo batizadas. Então é necessário que toda célula saudável aprenda esse princípio e viva evangelismo e integração, ganhar pessoas, integrar essas pessoas. Eu sei que talvez isso pareça ser muito repetitivo, mas agora quando eu estou pregando aqui, eu estou lembrando da história lá de 2 Reis, anota isso aí. Falei que se eu tivesse que sair, mas não iria fugir do contexto, mas em 2 Reis, capítulo 7, versículo 8 ao 9, conta a história daqueles leprosos. Você sabe muito bem, Samaria foi cercada, foi sitiada, aliás, Israel foi cercado por Samaria, está toda sitiada, não tem água, não tem comida, as coisas estão se tornando escassas, há um desespero. E enquanto eu te conto essa história, sabe o que é que eu estou lembrando aqui? É que os momentos mais difíceis, onde tem as crises mais fortes, são os momentos onde o evangelho foi pregado. Eu quero dizer para você, talvez esse seja um dos tempos mais difíceis. Talvez 2021 ele chegou como que um acelerar tão grande. Eu acredito assim que nós avançamos uns 10 anos para frente. A maldade potencializou, as coisas ruins potencializaram, a vaidade, o orgulho, o desespero do homem potencializou. Então não é tempo para você ficar aí desesperado, mas é um tempo para você se apropriar
do ide de Cristo e dizer, não, é hora de evangelizar, porque os momentos mais difíceis, as crises maiores, foi aonde o homem justamente começou a pregar mais, os homens de Deus começaram a evangelizar mais. Então é preciso viver isso agora. E esses homens aqui, 4 leprosos, olha só, pessoas impotentes, pessoas que talvez dissessem assim, nós somos leprosos, cara, como é que nós vamos, você acha que nós vamos trazer resposta para uma cidade? E a Bíblia diz que eles foram os 4 corajosos que tiveram a iniciativa de deixar o arraial dele, a tenda dele, e entrar no arraial dos assírios e ver que ali tinha muita comida, tinha muita riqueza. E eles comeram a fartar, encheram-se, tomaram para si provisões, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram comida. Mas num dado momento eles disseram assim, um para com os outros, não é justo isso que nós fazemos em reter para nós essas boas novas. E eles voltaram e anunciaram isso no arraial do povo de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se a sua célula, me perdoe, eu quero acreditar e fazer rogos aqui, e oxalá que seja assim, que você esteja com a sua célula vivendo esse princípio. Mas se não está, querido, tem uma coisa muito doente no meio da sua célula que precisa tratar. É a doença do ego, a doença do orgulho, porque só um orgulhoso vai querer tudo para si. E se você tem a salvação, você encontrou Jesus, é a hora de você repartir isso com o outro. É hora de levar essa palavra para outros. Não é hora de reter, não. Esses 4 homens saíram e anunciaram as boas novas. Você vê aqui no livro de Atos, Filipe saindo, anunciando as boas novas. Você vê também Estevão, evangelista, cheio de Deus, entregando a sua vida em prol de uma mensagem redentora, de uma mensagem de salvação. Querido, eu acredito que as células saudáveis têm o entendimento de evangelismo, eles vão sacrificar coisas, sim, em prol de sair. Nós estamos muito fechados em copa, nas 4 paredes. Nós precisamos sair, nós precisamos ir, nós precisamos levar essas boas novas, e é o tempo apropriado para isso. E por que a importância de evangelismo e integração numa célula? Deixa eu te falar aqui algo. Todo evangelista, homem e mulher, seja ele aprendeu que o ministério de evangelismo, essa chamada para evangelizar, para cumprir o ídio, é como queimar na presença de Deus. Um evangelista, ele não prega, ele fica queimando na presença de Deus, e as pessoas percebem. E quando eu estou te falando isso, eu estou lembrando do grande avivamento que foi feito pela mão de John Wesley. E diz a história que quando esse homem pregava, as multidões vinham, e a TV, a mídia, o pessoal vinham para descobrir o que estava acontecendo ali. E conta a história, a biografia dele fala que uma repórter estava ali olhando as filas que se formavam, e ela percebeu uma senhorinha bem idosa que já tinha entrado pela 3ª vez para ir ouvir a palavra. Ela, muito intrigada, pergunta para essa senhora, dizendo assim, vejo que a senhora já entrou, é a 3ª vez que a senhora entra aí. Eu queria saber o que esse homem tem de tão bom que ele ensina, o que ele fala, que faz a senhora entrar várias vezes na fila para ouvir. E ela disse, não, minha filha, eu não entro aí para ouvir ele pregar, não. Eu entro aí para assistir ele queimando no altar. Porque quando ele começa a queimar no altar, o fogo de Jesus pega todos os que estão na plateia, ninguém fica sem sentir esse fogo, inclusive eu. Esse fogo pega meu coração e os medos se acalmam, os meus traumas, os meus sentimentos vão como que abrandando diante daquele fogo, e eu vou me sentindo segura, eu vou me sentindo melhor. Querido, esse é o papel do evangelismo de célula. Uma célula que se consagra, que se prepara, que ora junto, que gasta tempo, que planeja, que estabelece uma data e diz, essa semana é a semana de evangelismo. Nós vamos tirar um dia, vamos doar um dia do nosso tempo para sairmos às ruas,
na redondeza, no raio de ação dessa célula e vamos ganhar outras pessoas e vamos preparar essas pessoas. É assim que funciona, mas não só evangelismo, mas também integração, integrar bem essas pessoas que vão sendo ganhas para Jesus Cristo. E aí eu peço que você abra aí sua Bíblia aí, no Atos, que já está aberto. Vá comigo para o versículo 10 de Atos, capítulo 9, versículo 10. Olha a integração que é feita com Paulo, que aqui é Saulo. Quem vai fazer essa integração? Ele, discípulo chamado Ananias. Ananias não é um apóstolo, não é um pastor, é um discípulo. O que eu aprendo com isso? Que só quem já passou por uma boa integração sabe fazer também uma boa integração. Que coisa tremenda. Ele diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: olha, aqui é o próprio Deus quem vai levar a ficha de integração do cara que converteu, o Paulo. Ele disse: Ananias, aqui é o teu distrito que está responsável por essa vida. Quem é do teu setor mais próximo? E aí ele vai dizendo, tem um cara, presta atenção no que ele diz. Então o Senhor lhe diz: levante-se e vá à rua que se chama direita. Olha só, quando eu olho isso aqui, levante-se, sabe o que eu entendi aqui, Deus falando comigo? Toda integração bem feita, assim como o evangelismo bem feito, ele exige disposição, ele exige coragem, ele exige que haja uma disposição para sair. Ei, sua célula lindo, ei, maravilhosa, ei, anfitriã, ei, auxiliar, supervisor, é necessário que haja disposição para levantar e sair. Ninguém consegue evangelizar dentro, ninguém consegue integrar ficando em casa, ninguém consegue integrar as pessoas só com o celular, com o WhatsApp. Não, é necessário. Deus, o próprio Deus está dando a deixa aqui dessa consolidação poderosa. Ele está dizendo: ei, Ananias, levante-se, versículo 11, e vá na rua que se chama direita. Olha, o endereço está correto, não tem nada errado. Vá à rua que se chama direita, na casa de Judas. Procure por um homem chamado Tarso, que também é conhecido como Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, que é você, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, olha aqui a dificuldade dos membros de célula, pelo menos da área do distrito que eu supervisiono. Se o seu não tem isso, então, descarta, deixa quieto, põe na estante. Mas eu trabalho aqui com um distrito onde eu vejo algumas dificuldades. E eu preciso pontuar, porque eu quero aprender com os que já sabem. Inclusive, se você está assistindo aí e tem uma maneira boa para motivar, para animar os líderes para ir, mas me manda aí, tá bom? Mas aqui diz o Ananias, ele responde, versículo 13: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar-lhe quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, olha só, querido, você já prestou atenção aqui em algo? Se você ler Atos no início do texto, no capítulo 9, é interessante, porque diz que quando Paulo ia perseguir os discípulos, ele pegava cartas dos sumos sacerdotes para ir de casa em casa. Olha que coisa interessante, porque Paulo não ia para os templos, ele ia para as casas, porque ele sabia que eram dentro das casas que tinha os melhores evangelistas e os melhores consolidadores.
E o alvo do diabo é sempre parar a igreja, matando esses evangelistas, esses consolidadores, esses membros de célula que vão fazer a obra funcionar, vão fazer a obra crescer. Porque, ei, irmão, deixa eu falar para você aqui, esse é um tempo, se o inimigo sabia, na época de Paulo, que os evangelistas, os melhores consolidadores estavam dentro das casas, e ele ia para as casas perseguir, também Deus diz: ei, Ananias, dentro da casa de Judas tem um cara. Ele não gostava de invadir casa? Pois nós vamos invadir a casa onde ele está agora, e nós vamos mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ei, eu quero dizer para você, líder de célula, o projeto de célula, eu vou aqui desbancar com o inimigo, eu vou deixar uma fala aqui para jogar fora essa convicção maligna que o diabo quer colocar, de que não vai funcionando as células, de que não está funcionando, de que células já está muito cansado. Ele é mentiroso, porque o propósito de Deus, eu digo sem medo de errar, a proposta de Deus, e eu estou te falando de coisas que eu estou vivendo, a proposta de Deus para os maiores milagres que irão acontecer, eles se darão dentro das casas, dentro dessa célula sua aí, dentro aí desse lugar onde você está agora me ouvindo. Não tem como. É essa proposta, é as casas. As consolidações serão feitas de uma forma muito boa dentro das casas, com visita. Sai da sua casa, querido. Ah, mas é para ficar em casa, eu sei, mas dá um jeitinho aí, tu não sai para ir para o mercado, não sai para ir fazer compra. Sai um dia com todas as precauções e vai integrar as pessoas, vai ganhar as pessoas. Dá um momento para Deus. Que coisa interessante. Ananias tenta justificar e Deus diz: não, vai, eu vou, deixa comigo, eu te ajudo nisso. E interessante, olha a maneira dele consolidar, de integrar esse membro. Ele diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. A maior proposta que contém dentro do processo de integração de um novo convertido é que esse novo convertido seja cheio do Espírito Santo. E eu vou abrir aqui um parênteses, querido, só para te dar um testemunho aqui. Esses dias, eu estava em casa num dia de folga, numa segunda-feira, e ajudando aqui algumas tarefas, algumas coisas, e orando a Deus em espírito, dizendo: Deus, são tantas pessoas pedindo ajuda, são tantas pessoas entrando por quadros depressivos, são tantas pessoas com reflexos negativos dessa doença, e as notícias pegaram muita parte do povo, e o povo está meio que disfuncional, e alguns querendo ajuda, e parece que não está tendo essa ajuda. E eu cheguei a falar para Deus, dizendo: Deus, eu não dou conta disso, eu não dou conta. E claramente aquela voz no meu espírito dizendo assim: essa desgraça dessa pandemia trouxe disfunção, sim, mas é necessário que o meu povo se prepare para derramar do meu espírito sobre a vida desses que estão passando por isso. E eu quero aqui dar uma ênfase muito forte para isso. Como que está você? Você está cheio do Espírito Santo? Você está com as suas lamparinas abarrotadas de óleo e ainda tem óleo reserva para despejar na vida dos outros? Se você não é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, a obra se torna pesada, mas a obra de Deus não é pesada, querido. A obra de Deus é leve, é suave, é prazeroso, é agradável. Ela só se torna pesada quando eu faço na força do meu braço. E eu digo para você, eu estava na minha casa e apareceu um jovem, onde nós tínhamos ajudado ele há muitos anos atrás, eu não vi. E ele disse assim: eu vim aqui porque eu estou muito ruim, eu estou muito mal. E eu falo isso não para me vangloriar, mas assim, Deus tinha dado aquela palavra, e eu digo: Deus, se essa palavra é verdade, então esse jovem está vindo aqui. Eu no meu espírito orando e dizendo: esse jovem está vindo aqui, eu vou ouvir ele, mas eu não quero falar nada de mim mesmo, porque eu também estou cansado de dar conselhos. Eu quero que a tua presença venha
e que a tua presença desbanque, que a tua presença encha, que a tua presença integre ele de volta na parte do corpo. E interessante, ele sentou e ele estava muito sujo, estava muito molhado, bem fedido mesmo. E sentou e servia ali para ele um café e ele começou a abrir. De cara ele foi dizendo: a minha esposa confessou algumas coisas e eu não tive habilidade de lidar com isso. Eu estava congregando em um lugar, mas também não tive segurança em levar isso para a minha liderança. E eu acabei optando por sair de casa. Eu estou aí já há 1 mês e meio e voltei a usar droga, beber, mas eu não estou feliz, eu preciso de ajuda. E nós estávamos ali, eu sentado e a minha esposa também sentado aqui, e nós começamos a orar. Eu coloquei ali uma música do pastor Judson, um fundo bem legal, e nós fomos orar com aquele jovem. E na hora que nós estávamos orando ali, né, ele começou a um choro impressionante, né? O meu cachorro estava sentado debaixo da mesa quando ele começou esse choro. É interessante, você tem que estar sintonizado com as coisas de Deus. Eu vou te falar isso aqui, mas não fica me chamando de maluco não, de doido. Mas o cachorro latiu assim de uma forma que eu disse: tem alguma coisa errada. E nós começamos a orar, repreendendo o mal na vida dele e mandando sair, bater em retirada. E daqui a pouco o choro dele começa a mudar. E o Espírito Santo coloca uma impressão aqui dentro, dizendo assim: pega uma bacia, pega uma toalha, lava os pés dele. Eu peguei a bacia, peguei a toalha, mas quando eu cheguei perto dos pés, estava um cheiro muito forte. Eu digo: eu vou lavar. Não, os pés dele tá demais, eu não vou dar conta não. Pedi graça de Deus, tirei o sapato, o primeiro lado, coloquei ali dentro, comecei a lavar o primeiro lado. Quando eu comecei a lavar o primeiro lado do pé, esse cara começou um choro copioso. Daqui a pouco ele começou a orar em línguas e começou a fluir com o Espírito Santo. E o Espírito Santo enchendo a vida dele. Eu não estou dizendo agora que o Espírito Santo vai batizar toda vez que você lavar o pé de alguém com uma bacia, não. É pegar a carona nesse vento, né? A Bíblia não diz, Jesus falou para Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas ninguém sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Querido, o Espírito Santo está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a viver uma vida de evangelismo dentro da sua célula, dentro da sua casa, no seu trabalho, uma vida para aprender a integrar pessoas no corpo de Cristo. É esse o tempo, é essa hora, é esse o momento. Oh, meu irmão, evangelismo e integração. E aí eu quero te dar mais uma outra dica para uma célula saudável. Pega esse aí, é bem conhecido. A segunda é pastoreamento e discipulado. Aí nesse texto, a Bíblia diz em Atos 9, no versículo 19 e o 20, olha que coisa super interessante. Atos 9, 19 ao 20. Leia do 18 só para a gente pegar um pouquinho mais sobre esse nível de pastoreamento. Quando Ananias ora e o Espírito Santo vem, a Bíblia diz que imediatamente caíram dos olhos de Saulo escamas e ele voltou a ver. Olha só, esse é um dos milagres, ainda só falando um pouquinho sobre o milagre da integração. Quando você se dispõe a integrar as pessoas, acontece duas coisas: ela chega com o Espírito Santo, os seus olhos são desvendados e ela começa a entender o mundo espiritual. E a Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, porém nada será julgado. Por isso que é importante o papel da integração, porque você vai levando justo essa libertação para essa pessoa. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam a palavra. Mas quando tem evangelismo, quando tem uma boa integração, as escamas caem. O Deus deste século é obrigado a remover a cegueira e sair fora e dar espaço
para que entre um pastoreio e um discipulado muito profundo. E imediatamente caíram dos olhos como que escamas. E ele voltou a ver. Aí diz aí, olha só, a parte B desse versículo: a seguir, levantou-se e foi batizado. Olha como não tem muita cerimônia. Para esse processo ir acontecendo, o crescimento do reino é acelerado, é rápido, não é irresponsável. É feito com responsabilidade. É como se diz, um avivamento, um mover de Deus, ele parece que traz desordem. Mas no fundo tem muito mais ordem do que um culto bem planejado pelo homem. Deus não é um Deus de desordem, mas a Bíblia diz que quando se fez uma boa integração com Saulo, diz que ele abriu-se os olhos, entendeu o que estava sendo feito e diz que ele levantou e foi batizado. Mais um batismo contabilizado, crescimento para o reino. Versículo 20 diz: depois de comer, sentiu-se fortalecido. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com quem? Com os discípulos em Damasco. Olha aqui a importância do pastoreio e do discipulado. Aqui é que vai entrar toda uma transferência de ensino, toda uma transferência de vivência, toda uma transferência do dia a dia, do andar discipulado, lado a lado, um com o outro, individual, enchendo as garrafas com mangueirinha dentro da garrafa, não tentando encher várias, mas enchendo uma por uma. Aí você me diz assim: eu não tenho discipuladores na minha célula, eu não tenho pessoas que me ajudem a pastorear. Eu quero te dizer uma coisa: se você não tem, é porque falta eles estarem aqui nessa reunião de Tadel para serem treinados. E eu não estou te pedindo algo que seja impossível, não. Eu estou te falando de algo que nós vivemos. Nós chegamos aonde chegamos, tudo pela graça e misericórdia de Deus, mas houve um processo de treinamento, de ir aos Tadéis, de gastar tempo, de ler, de buscar, de aplicar, de investir. E isso foi acontecendo na vida de Paulo. Versículo 20 diz: logo depois andava proclamando Jesus nas sinagogas e afirmando que ele é o Filho de Deus. Olha, quando se tem um discipulado bem feito e um pastoreamento sobre a vida desse novo membro, dessas pessoas da sua célula, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer sair para dar testemunho. Era o que o Paulo estava fazendo. Diz que ele começou a pregar na sinagoga contando o testemunho dele. E o que acontecia? As pessoas, no versículo 21 diz: todos os que ouviram Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levar os principais sacerdotes? Saulo, porém, olha só, Saulo, porém, e aqui eu já vou fechando. Saulo, porém, se fortalecia mais e mais e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Rei, é o Salvador. Ei, eu findo aqui essa fala. Numa outra ocasião, eu continuo e te dou os 3 de brinde. Numa outra ocasião, eu vou lembrar. Mas eu quero aqui te encorajar a viver esses princípios. Sem pressa, com planejamento, com oração, com busca. Evangelismo e integração. Pastoreamento e discipulado. Não é mais tempo de ficarmos só como líder de célula, que quando tem um problema na célula e alguém diz: o fulano sumiu, aí o cara diz assim: eu vou ligar para o discipulador dele para saber. Não, líder, não, auxiliar, não, membros, não. É hora de entrar com o pastoreio. Todos são pastores aí, pastores com P minúsculo, que vão dizer, vamos procurar saber, né, se a célula está bem, se um membro da célula está feliz, todos os outros estão felizes. Se um membro da célula adoece, todos adoecem junto e compram aquela briga. Então, se um membro é pastor, todos vão ajudar no pastoreio. É hora de buscar, é hora de cuidar,
é hora de ter esse discipulado bem de perto. E aí nós vamos ver o reino de Deus crescendo e avançando. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desse líder tão precioso. Declaro sobre a vida dele toda sorte de bênção. Declaro sobre a vida dela, Pai, essa anfitriã, que o teu amor, Deus, exala nesta casa. Que a presença da arca é presença abençoadora. Que dessa casa ela está fluindo graça, poder e unção. E as pessoas percebem. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Fica na paz de Cristo. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Paz.